Bom dia, olha eu aqui de novo, Ernest, caboclo falador aqui no norte do Brasil, em Belém do Pará, cidade localizada aqui à margem de muitos rios e no encontro de muitas águas, chamada Baía do Guajará, certo? E bem aqui à minha esquerda tem o rio Guamá e mais adiante tem o rio Pará, certo? Mas enquanto isso, lá no Amazonas, o Solimões, que desce lá do Peru, né, do degelo ali da Cordilheira dos Andes, está baixando a água ali nas imediações ali no médio Solimões. Eu acho que não é bem médio não, certo? É ali, é no estado do Amazonas ali, sabe? Então não está no médio Solimões, tá certo? Mas assim, o Solimões, ele é Solimões enquanto não encontra o Rio Negro, certo? E para se tornar Amazonas, né? Tem um momento que os dois se encontram, o Rio Negro e o Rio Solimões, o Solimões o maioral se encontra aqui com o Rio Negro, ali já ali nas confrontações com Manaus, tá certo? E a partir daquele momento ele se torna Amazonas, Amazonas que desce, 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 certo? E vem na direção da Foz e me encontra aqui, certo? Na Foz do Amazonas, né? Em Belém do Pará. Mas assim, eu estou aqui com a tela aberta, né? A gente não pode fugir dessa temática, onde a tela da live do Conde de ontem à noite, às 23 horas, certo? Chamando atenção para Gaza, dizendo que Gaza está em ruínas, e mostra ali os prédios, né, as habitações verticais dos palestinos destruídos, certo? É como se fosse um ambiente lunar, talvez, né? Mas está ali, sabe? E isso preocupa, né? Estava ansioso para fazer esse vídeo, me lembrando, né, que as ideias são muitas. Eu trabalho aqui com umas anotações em prancheta, tá certo? E está aqui minha prancheta com as anotações, para que tudo não... aqui, ó. Tudo anotado, com os temas, com as ideias, tá certo? Porque quando nós humanos vamos expressar alguma coisa que está dentro no pensamento, que foi processado pelo raciocínio, sabe, pela inteligência, né? A nossa cabeça o cérebro é um processador, certo? Eu lembro que quando eu fiz um trabalho sobre Kant, ele tentava explicar exatamente isso, como é que o mundo exterior penetra no cérebro humano e ali é processado. Ele é processado através de imagens, né, que são armazenadas, né, e nisso lembra aí um computador, certo, que tem um HD onde imagens são processadas, mas computador que precisa de programas, né, e depois de aplicativos para poder, né, jogar para fora e para o mundo, né, ali, né, imagens que a gente reconhece, né, como sendo nossas, tá certo? Essa tela aí que está na TV, né, é um processo telemático, tá certo? Da ciência da computação, entendeu? Da engenharia da computação para chegar onde chegou. Passou lá pelo Vale do Silício, certo? E ali foi feita uma placa que transforma, igual ao cérebro humano, impressões do mundo exterior em imagens que a gente vê ali e lê Gaza em Ruínas, live do Conde, Gaza em Ruínas, de onde vem o terror e por aí vai, certo? Tem 9 horas que esse vídeo, que essa live do Conde foi feita, e eu fiz aqui uma anotação, sabe, querendo encher o saco do Conde, né, dizendo que ontem ele estava macambúzio, certo, estava triste, né, estava, sabe, vendo tudo isso, vendo essas imagens aí que eu vou colocar para movimentar agora aqui, certo? Vamos ver o que acontece, né, e esse é o programa dele, que eu vou baixar o volume aqui, deixar só as imagens rolar ali, certo? Mas eu falava que o Conde ontem, sabe, deixa-me ver aqui, né? Entrou em parafuso, né? Eu usei uma frase aí, tá certo? Mas na verdade o que eu percebi ontem na live é que o Conde estava triste vendo tudo isso aí, sabe? O Conde é formado, tem formação em letras, e, tem aí especificidades na área da linguística, certo? A linguística é uma disciplina que se estuda quando se faz letras, né?
Você tem a parte de gramática, de língua, a língua portuguesa, a língua específica, porque o curso de letras, né, versa exatamente ou sobre a língua brasileira, o português, ou sobre uma língua estrangeira qualquer. Quando eu fiz letras, eu tinha oportunidade, tive de fazer uma, não é bem especialização, tem uma palavra que não vem agora, certo? E você então opta em fazer uma direção ao português, tá certo? Ou uma direção, por exemplo, à língua inglesa, né? Fiz todas as disciplinas que me pudesse. A parte gramatical de língua inglesa, tá certo? E faltou a parte de literatura para eu ser qualificado, né, com o título, que fosse habilitado. Era um curso de magistério, né? Era uma licenciatura, então a licenciatura em língua inglesa, tá certo? Mas eu dei uma aguentada, meus interesses na época existenciais eram os outros, tá certo? Eu estava ali me aguentando no curso de letras, mal fiz e porcamente o curso de letras, tá certo? Tinha outras urgências, estava no Amazonas, eu paraense, com uma pressa desgraçada para voltar para casa, só que eu não tinha casa. Certo. Tinha a casa das irmãs aqui em Belém do Pará, mas tinha uma casa lá em Altamira, onde estavam os meus pais, tá certo? Vivos ainda, claro, né? Mas assim, eu adulto e não tinha casa, na verdade, tá certo? E confesso isso, admito isso, falo isso, não tenho vergonha, não tenho receio, tá certo? É uma espontaneidade que sai. Mas o fato é esse que o Conde, ele se intitula linguista, certo? Ele tem um doutorado, salvo engano, né, na área de linguista, talvez por isso ele se intitule linguista, mas eu acho que ele não faz pesquisa, tá certo? Ele é habilitado, né, doutor em linguística, né? Tudo bem, tá certo? Eu fiz um trabalho em linguística, tá certo? Fui contratado num processo seletivo simplificado pela Universidade do Pará e fiz ali no campus de Altamira, né, um trabalho para a universidade dentro de um convênio com o governo do estado do Pará e uma fundação que auxilia a Universidade Federal do Pará. E essas manobras legais, sabe? Manobras legais licitatórias, tá certo? Aí dentro de convênio, não sei mais o que, entendeu? Tudo perna, passar de perna que o sistema jurídico possibilita para empresários ganharem dinheiro, lucrarem, tá certo? No caso aí não havia empresário diretamente interessado, mas havia universidade num trabalho aí de política pública, tá certo? Antes a Universidade Federal do Pará, aqui no Pará, certo? Tinha o campus de Belém do Pará, o campus, um grande campus que está lá até hoje, criado no tempo da ditadura militar, tá certo? E havia um movimento dentro da universidade que queria a expansão de cursos no interior, tá certo? Essa expansão veio numa primeira forma intervalar, né, nos períodos aí de intervalo de semestre, no meio do ano e no final do ano, certo? Em que professores dos departamentos se deslocavam aqui de Belém e iam para as cidades do interior, tá certo? Próximas de um campus da UFPA, e ali ministravam cursos, né, disciplinas de cursos para os quais havia processo seletivo, vestibular, aquela coisa toda, tá certo? Onde eu me encontrava na época, em 93, tá certo? Estava lá estabelecido, tinha saído já do Amazonas, estava em Manaus, meus pais estavam em Altamira, tá certo? Saí de Manaus e fui para Altamira, tá certo? Era um ponto de referência que eu tinha, tá certo? Os meus parentes aqui em Belém não era tanta referência assim. A referência maior era dos meus pais, embora eu fosse um marmanjão já, tá certo? E ali comecei um trabalho advogando, tá certo? E depois fui ali, sabe? Em 93 surgiu esse processo seletivo. Eu me candidatei, concorri com uma local ali, sabe? Levei vantagem, ganhei a vaga para lecionar linguística, a disciplina linguística em cursos de letras ali, sabe, em andamento no campus de Altamira, tá certo? Eu estava em 93, como eu disse, e passei uns 5 ou 6 anos lecionando essa disciplina. Também fiz também por necessidade, né? O curso de semântica, né, que é o outro lado da linguística, né? Se diz
tecnicamente que linguística é a parte formal da linguagem, é o estudo das formalidades da linguagem, das formas da linguagem, tá certo? Dentro de um conceito aí instituído por Ferdinando Saussure, que diz que, numa visão estruturalista, a questão das estruturas superficiais às estruturas profundas. As estruturas de superfície é onde a linguística se estabelece, tá certo? Isso na visão estadunidense. Mas na visão europeia, a linguística se estabelece tanto no plano da superfície quanto no plano da profundidade, tá certo? Não é? Como diria Chomsky, certo? Saussure diria a forma e o conteúdo, tá certo? As imagens de forma, as imagens de conteúdo. Eu estou falando essas coisas aí para dizer, sabe, que o Conde ontem estava muito abatido, ele sendo linguista, não é um filósofo, tá certo? Não é um filósofo do direito, não é um filósofo da filosofia geral, tá certo? Ele conversa com muita gente, entrevista muita gente, tá certo? Mas não consegue aprofundar certas questões, né? Aí de cunho assim geral, existencial, tá certo? Nem jornalista ele tá certo? E portanto faz aí um trabalho na área do jornalismo, né, aprofundando estudo, apresentação de fatos, né, de fatos como eu hoje também me dedico, vendo os fatos, né, mas assim, né, com algumas ferramentas a mais eu acho que eu tenho, tá certo? E o Conde ontem, por não dispor de algumas ferramentas a mais, estava abatido, sabe? Falando ali de Gaza, sabe? Não sabendo bem direito, né, o que fazer. Antes da live dele, ele entrevistou 11 horas da manhã dois técnicos, dois professores, um da PUC, né, que é o Zé Aberques Júnior, e um outro que eu não sei dizer qual é a universidade dele, eu acho, não sei se ele está aposentado, que é o professor Reginaldo Nasser, é um expert em relações internacionais. São dois marxistas, tá certo? E gosto e aprecio, sabe, a análise desinteressada deles no sentido ideológico, sabe? E eles são pessoas sensíveis, né? E com as questões das causas da humanidade, né? E por isso me atrai, sabe, e me prende a atenção no que eles falam, né? E o Arbex ontem, eu vou falar depois aqui, sabe, faz uma análise que termina por dizer, sabe, que os extremistas de direitas estão chegando, tá certo, através, sabe, de uma visão de mundo aí que exclui o outro, que mata o outro, que elimina o outro. Ele fala de nazismo na Europa, na Alemanha inclusive. Outro dia eu queimei a língua querendo dar uma encarada na Globo, certo, dizendo que enquanto aqui, sabe, havia no Brasil uma liberdade de falar o que se bem entende, inclusive de deixar organizar o nazismo aqui, o que fez Bolsonaro trazendo com a influência de Steve Bannon o nazismo para cá, nazismo que passou pela Ucrânia, a Ucrânia que já na guerra, durante a guerra, tinha lá um nazista, certo? Um ucraniano nazista, que agora não vem o nome dele, sabe? Que organizou, né, práticas nazistas ali, tomava conta de campo de concentração para os nazistas, né? Aqueles ucranianos ali, sabe? Fazendo práticas de tortura, sabe? Práticas de extermínio, né, em campo de concentração ali na Ucrânia, tá certo? E que fazia parte da União Soviética, mas os nazistas, nós sabemos, né, por um momento ocuparam ali a Ucrânia, tá certo? E havia um cara que agora eu não me lembro dele, é um nome assim, meio que espanholizado, né? Não vem agora o nome dele. Mas é um fundador de pensamentos extremistas, tá certo? E de lá saiu, se diz aí, sabe, que hoje, a Ucrânia de hoje, tá certo? Encravou ali dentro, né, o nazismo, se pode afirmar com algumas ressalvas mínimas, certo? Mas que a Ucrânia é um Estado nazista, com instituições nazistas no comando. Tinha lá, por exemplo, um tal de batalhão Azov, entendeu? Um batalhão de guerra, né? E se falava em desnazicizar a Ucrânia, né? Nazismo
nazismo, né? Enfim, eliminar o nazismo dali, tá certo? Dali, daquele território. E hoje a Ucrânia, com o apoio inclusive de ingleses, sabe, e canadenses e não sei mais o que, entendeu? Apoiam, sabe? A gente fica pensando que diabo, o que aconteceu, né? O que foi? O que é isso? O que foi esse fenômeno do nazismo, né? Que é uma forma de fascismo, né? O que aconteceu? Por que Hitler foi nazista, tá certo? Né? E o porquê que na União, digo melhor, na Auckland, né, na UK, na União, no Kingston, eh, agora não vem a palavra em inglês, certo? Por que que ali no Reino Unido, certo? Havia germes, sabe, ou vírus de nazismo ali, sabe, crianças e professores levantando o braço, fazendo aquela saudação romana, sabe, aquela saudação que o Hitler adotou, né, de levantar o braço e erguer com a mão fechada, entendeu? Havia isso, se tem notícia disso, de que havia ali, sabe, um interesse pelo nazismo. Aí não dá para entender, bicho, olha, nazismo é prática de ações extremas, de ações reacionárias, sabe, de ações que querem fazer o relógio da história voltar, atrasar, entendeu? Aí não dá para atender, não dá para aceitar. E o Arbex ontem falava isso, falava da Turíngia, na Alemanha, de eleições recentes que houve agora, numa região onde nasceu Goethe, onde nasceu, ele cita outro personagem aí famoso, da Alemanha, uma personalidade aí, sabe, da intelectualidade alemã, sabe, na Turíngia, né? E diz que ali o partido nazista conseguiu se qualificar, sabe? Salvo engano, ficou em segundo lugar na eleição ali, sabe, de representantes para ali os organismos legislativos, né? E cita outras regiões onde os nazistas também ganharam. E assim, eu fiquei de queixo caído porque antes eu tinha dito que lá na Alemanha havia um departamento de combate ao nazismo, tá certo? Mas o Arbeck se diz, tá certo, que o mundo corre hoje, né, o risco de se tornar um mundo nazista, tá certo? Ele falou isso aí com todas as letras para quem quiser ver, tá certo? E o Conde, por essa razão, ouviu isso 11 horas e à noite ele estava lá caidaço, tá certo? Eu não achei aqui a frase que eu indiquei, né? Mas assim, hoje 12/10, tá certo? É o dia do golpe, né? Do golpe no golpe, né? Lembrando que um incidente que houve com Geisel e um tal de Silvio Frota. Geisel era o ditador da hora, presidente do Brasil em 77, tá certo? E ali, né, o Geisel, esse Silvio Frota era ministro da Defesa, né? E Geisel disse: olha, Silvio, estou ouvindo umas coisas aí, tá certo? É melhor aquietar, né? Silvio disse: eu não vou aquietar, então ofereça seu pedido de exoneração. Silvio disse: aqui, ó. Aí fez um sinal, fez um gesto pornográfico, entendeu? Para o Geisel. O Geisel, um alemãozão, tá certo? Estou inventando essa história, tá certo? Só faltou pular em cima do Silvio, sabe? Mas na verdade esse Silvio Frota é um golpista na época, certo? E deixou o legado do golpismo que reverberou em 81, salvo engano, ali no Rio de Janeiro, tá certo? Quando estava havendo um festival, um evento do 1º de maio, certo? E havia artistas, e havia trabalhadores, e havia ali, sabe, Silvio Frotistas querendo detonar o evento, sabe, né, enfim, né, detonar o evento, como agora, no dia 24 de dezembro, tá certo, Bolsonaro mandou detonar uma bomba, tá certo? E hoje está comprovado, eu tenho aqui anotações, tá certo, de que na delação do Mauro Cid, né, foi apresentado ao Bolsonaro, trazido por um tal de Felipe Martins, um nazista, né, que era assessor, não sei se era assessor de gabinete do Bolsonaro, certo? Mas ele apresentou, né, uma minuta de um ato institucional, vai ver, certo? E o Brasil teve uma porrada de atos institucionais aí, sabe, que redundaram em golpe, inclusive o de 68, né, modificando a questão jurídica, né? Interessante que esses caras aí, sabe,
né? Golpistas, eles têm uma preocupação com formalidades, né? E tentam, então, criar assim, né, uma aparência de legalidade. E consta, né, no celular de Mauro Cid, e ele confirmou isso em delação, mesmo porque ele não tinha para onde correr, tá certo? A PF está investigando isso aí. Foi apresentada uma minuta trazida pelo Felipe Martins, né, ah, onde eles queriam ali formalizar o golpe, né, que mantinha Bolsonaro no poder, tá certo? E mandava prender, sabe, o Xandão, inclusive, sabe, mandava fechar, talvez, né, o STF, tá certo, o TSE e por aí vai, né? E esse Bolsonaro aí escroto faz parte, né, aí, sabe, desse legado, sabe, mantido vivo por Augusto Heleno, que na época era ajudante de ordens do Silvio Frota, tá certo, e por um tal de Eduardo Vilas Boas e um tal de, sei lá como é que chama, o Braga Neto, não sei o primeiro nome dele agora, tá certo, não vem. E outros aí, sabe, o tal de Paulo Sérgio, sabe, que foi ministro da Defesa, né, do Bolsonaro, e os chefes das Forças Armadas na época, quando o Felipe Martins trouxe, o Cid apresentou a Bolsonaro, o Bolsonaro mandou chamar o chefe das Forças Armadas, das três armas, mostrou para eles e eles trancaram o cu, tá certo? Ficaram calados, sabe, ao invés de... tudo bem, discordaram, quem sabe ali havia legalistas, né? Mas havia também golpistas e eles ficaram, sabe, se calaram, entendeu? E nesse caso aí, todo mundo ali prevaricou, é um crime previsto no Código Penal, quando aí agentes de governo, certo, agentes públicos, tomam conhecimento de crime e não denunciam, tá certo? Todo mundo prevaricou aí e não tem gente boa. Esse negócio de dizer legalista, não sei mais o que, isso é papo furado, tá certo? Todo mundo ali foi golpista e todo mundo golpeou, quis golpear a democracia nacional, quiseram dar um golpe de Estado, certo? Atentar contra a democracia, entendeu? E praticaram isso, tá certo? E então rola isso aí. E hoje se lembra, certo, no 12 de maio de 77, né, foi a data em que, na véspera, o Geisel demitiu o Silvio Frota, né, o golpista, tá certo? E assim, sabe, o golpe, né, foi adiado certo? E explodiu aqui em 2022, certo? Durante 5 anos, 4 anos, sabe? A gente viveu a agonia de um golpe que não aconteceu, mas que continua porque a extrema-direita continua rondando, sabe? Está ao redor, lembrando aquela música, né? Aquela versão da música de Bob Marley que Gilberto Gil fez, certo? Né? Aí a hipocrisia rondando ao redor, tá certo? No caso aí, a extrema-direita rondando ao redor. Os caras levaram a bandeira de Israel para dentro do Senado, ver se pode, tá certo? Tá todo mundo aí, sabe, achando que Israel, né, tem direito de fazer autodefesa, tá certo? É um princípio que está na carta aí, sabe, dos direitos da ONU, não sei mais o que, etc e tal, direito de defesa, um direito internacional, entendeu? E, enfim, vai por aí. E nesse ponto eu queria aqui esclarecer por que num texto aí eu falei de Comanches Ortiz, né, e fiz 2 vídeos, um emendado no outro, tá certo? No primeiro é Comanches 1, certo? Comanches Ortiz 1, certo? O meu celular caiu, certo? E me desnudou, tá certo? Eu estava só com a camisa, hoje eu estou com uma bermuda por baixo, tá certo? Mas naquela ocasião eu estava com as partes menores, né? Estreitas demais, entendeu? Mas infelizmente a camisa cobria as pernas, né? Eu estou aqui no improviso, certo? Aqui fazendo essa gravação, né? E ninguém está me olhando mesmo, tá certo? Estou eu, o celular, a luminária aqui e a TV ali à direita, tá certo? E quando eu falava de Comanches ontem, no Comanches 1, certo? E por que Comanches 1? É porque eu quero entender que nós vivemos ali na Palestina. É um estado de guerra, tá certo? Um estado de guerra que tem 75 anos, né? E vai muito mais atrás, tá certo? E lembro, né, só para assim facilitar a compreensão, sabe, e esclarecer questões, né? Que os que são hoje judeus e que são israelenses hoje, que estão em Israel, uma parte deles votaram em governantes que fazem hoje, né,
o governo de Israel, né, e são governantes de extrema direita, tá certo? Que são sionistas, né, que perderam inclusive as ligações com o judaísmo, certo? Muitos deles são sionistas, mas não são judeus, né, não seguem a religião judaica, tá certo? Mas usam, segundo denunciam aí judeus ortodoxos, né, que eles usam a Bíblia, o Torá, tá certo? Me parece que tem um outro livro aí com um outro nome, né, mais apropriado para se referir à parte antiga de alguns livros do Velho Testamento, né, que são adotados pelos judeus, tá certo? E que esses sionistas assim, num gesto seletivo, tá certo? Fazem uma hermenêutica aí seletiva e extraem do Velho Testamento, né, a ideia de que ali tem, né, a previsão de um estado jurídico, de um estado de direito, digo melhor, de um estado jurídico, certo? Chamado aí, aplicado para acolher, né, a nação dos judeus, tá certo? Dos sionistas, né? Só que os ortodoxos dizem que essa informação é furada, não existe isso, procura-se ali, sabe, previsão e não existe isso, tá certo? Mas enfim, mas no fundo mesmo o que nós temos ali é uma guerra, tá certo? E lembrar que essa guerra, né, é entre um Estado, é um Estado legalizado, né, e um grupo organizado, legitimado pela legitimidade, legitimado pela opressão, pela dor e sofrimento de opressão e de dominação que eles padecem há 75 anos, desde quando foi fundado o Estado de Israel. Mas assim, esse povo palestino, que também tem judeus que são da Palestina, o Joaquim de Carvalho lembra que Jesus Cristo, nascido ali em Belém, da Judéia, tá certo? Que faz parte aí o território, né, da Cisjordânia, tá certo? Foi um judeu palestino, estava lá na Palestina no seu tempo, certo? No começo do século, do século I, tá certo? Quando em 76 houve uma diáspora, né? Os romanos emputecidos com as revoltas, com as revoltas de judeus ali na região, sabe? Mandou, sabe, acabar com Jerusalém, entendeu? Ali houve uma diáspora, uma dispersão, e no século XV houve uma outra grande dispersão, tá certo? Novamente em Jerusalém, sabe, dessa vez causada pelos otomanos, né, que eram muçulmanos, eram maometanos, né? Nessa época o pensamento de Maomé, né, e a religião fundada por ele já estava vigorando, deve ter havido ali incompatibilidades entre judeus e maometanos. Eles tiveram os judeus que saíram correndo mundo afora para voltar só em 48, aí com o apoio da ONU, com apoio de um brasileiro que presidia, né, uma sessão lá na ONU, tá certo? Um tal de Graça Aranha, que fez tudo ali para votar uma matéria, sabe, que criasse dois estados na Palestina, certo? Onde apenas um se instalou, que foi o Estado de Israel, o outro foi enrolado, tá certo? Falou alto aí o capital do mundo, e é isso aí que a gente precisa saber, que o que está presidindo essa guerra hoje é o capital do mundo, tá certo? O capital financeiro, tá certo? Que separa todo mundo e qualifica de um lado uma figura jurídica que tem direito a reagir e do outro lado um bando de terroristas, etc e tal, tá certo? Mas no fundo lembrar, né, que esses judeus que hoje já sabe, estão tutelados, né, pelo governo de Israel, um dia já foram também rebelados e poderiam, na época, se houvesse o termo, serem chamados de terroristas também, tá certo? Então, assim, é dessa maneira que eu compreendo, vejo que é uma guerra, certo? Uma guerra que destrói aí, sabe, ali, né, aquela região, os prédios, que destrói ali né, a moradia de palestinos na faixa de Gaza, tá certo? Faixa de Gaza que segundo dizem, né, é estratégico ali porque detém no subsolo gás e não sei mais o que, tá certo? Faixa de Gaza e outros territórios ali que seriam a porção do território palestino, sabe? Almejada pelos que fazem hoje o governo sionista em Israel, tá certo? Que querem toda a Palestina para si, tá certo? Na época, se lembrou ontem, o Nasser falou, o Reginaldo Nasser falou, se não me engano, que quando se pensou em fazer a partilha lá, né, a partir de 48, 1948, né,
os judeus ficaram com 2/3 do território da Palestina, né? E eles eram uma minoria, tá certo? E os palestinos, que eram a maioria, ficaram só com 1/3 reservado, mas 1/3 esse que nunca valeu, tá certo? Que ali é a Cisjordânia, a faixa de Gaza e me parece algum território ali nas colinas de Golã, tá certo? E hoje a ideia dos sionistas que governam Israel se apropriar de toda a região, das terras da região, de todo o território da região, tá certo? E ali com o apoio da Arábia Saudita e, sabe, Emirados Árabes, não sei mais quem ali, fazer ali, sabe, uma conciliação entre árabes e judeus, sabe? E excluindo os palestinos, os autóctones palestinos que estavam ali, tá certo? Aí nesse ponto tem a confluência com os comanches, né, que foram povos autóctones, deve ter Comanche hoje nos Estados Unidos, tá certo? Mas que na época da colonização do Oeste, né, o governo mandava. Primeiro limpou a área, certo? Colocou os autóctones em reservas, tá certo? Os Comanches foram ali localizados em reservas. Havia também os Cheyennes, por exemplo, foram confinados no Vale dos Ursos. Essa temática aí, eu falei, eu assisti. Caiu, aí o algoritmo mandou esse filme para mim, tá certo? Aí, sabe, eu assisti e fala exatamente isso, né? Onde os comanches são chamados de hostis porque eles faziam agressões tanto, né, aos soldados estadunidenses, como também aos Cheyennes, né, que iam, né, ali em direção ao Vale dos Ursos, sabe? E dessa forma, quem escreveu, né, a história do filme Hostile, Comanches Hostis, certo? Entendia que a hostilidade era dos Comanches, tá certo? Comanches que poderiam ser, em razão disso aí, dessa investida contra as forças estadunidenses, os casacos azuis, qualquer coisa que seja, entendeu? O exército estadunidense, entendeu? Poderiam ser chamados de terroristas se houvesse na época a expressão para isso, né, de terroristas, tá certo? Da mesma forma como hoje se qualifica, eu vejo isso com muita clareza, sabe, na minha cabeça, sabe? E não tenho medo de falar, estou sendo lógico aqui, filosófico, né? Histórico, né? Hoje os palestinos, né, que fazem a guerra de guerrilha do Hamas e são chamados de terroristas, né, guardam uma certa relação com os comanches da época lá, sabe, em 1892, né, segundo a história daquele filme Hostiles. Então, assim, tá certo? Explico isso novamente porque é importante, né, a gente ter essa coisa bem clara, né? Eu vou passar aqui as minhas anotações para ver se eu evoluo um pouco mais, tá certo? Eu falei do Graça Aranha, tá certo? Mas eu acho que a questão está aqui no dia 12, né? No dia 12 propriamente dito, tá certo? Tem aí aquela notícia de que porta-aviões dos Estados Unidos estão já ali, né, no Mar Mediterrâneo Oriental, de frente ali, né, para o território ali, né, da faixa de Gaza, enfim, então eles estão na área, certo? E a questão é saber, né, para quem e para que